Por que uma rede neural profunda ela tende a overfit? Aqui a gente tem um FC, que é Fully Connected Layer. Fully Connected Layer é justamente a camada que a gente aprendeu, que são camadas totalmente conectadas de uma camada para outra. Elas são totalmente conectadas. Por exemplo, os 1000 atributos aqui vão conectar cada um desses 500 neurônios aqui. E qual que é o problema disso, né? Por que isso acaba explodindo a quantidade de parâmetros a serem aprendidos? Vamos supor, na primeira camada, quantos parâmetros eu tenho aprendidos? Como eu tenho 1000 atributos, eu tenho 500 neurônios, cada um neurônio ou unidade tem que ponderar esses 1000 atributos. Então eu tenho 1000 vezes 500 pesos na primeira camada, ou parâmetros, né? A gente pode chamar, mais 500 bias terms, que é aquele B, né? Que é um para cada neurônio. Depois na segunda camada eu vou ter 500 neurônios, que aqui vão ser 500 saídas para cada uma desses 50, cada um desses 50 neurônios vão ter que aprender a combinar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que combinar os 500 vezes 50, então vai dar exatamente 25.000 pesos que eu vou ter que ter nessa camada, nessa segunda camada, e 50 bias terms, 50 Bs, né? Lembrando que quando eu falo segunda camada, não conta a entrada como uma camada. E depois a camada de saída vai ter um neurônio só, né? Se for uma classificação binária, né? E aí você tem 50 pesos mais um bias terms. Aí no total você tem 525.601 pesos para aprender. E essa quantidade de pesos é uma das formas que a gente consegue mensurar a complexidade de uma rede neural, né? E você ter 525.601 pesos, isso pode causar muito overfitting, porque você tem muito peso a ser aprendido. Então o modelo fica muito complexo. Então a chance de ter overfitting é muito grande, por isso que muitas vezes quem já brincou, já ouviu falar com Deep Learning, você tem que usar uma grande quantidade de dados. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de pesos a serem aprendidos, e isso geralmente resulta em modelos muito complexos. Então, isso pode gerar overfitting, e muitas vezes gera mesmo. E aí a gente tem que pensar, e como isso é um grande problema em redes neurais profundas, a gente tem que pensar em técnicas e formas de diminuir a chance de overfitting. Uma das formas é diminuir o valor dos pesos. Por quê? Porque os pesos, quando são muito grandes, ele pode aumentar muito a importância de um valor, de um atributo, por exemplo. E aí, se você aumenta muito a importância de um atributo, uma pequena alteração nesse atributo vai dar uma grande alteração na saída. E é exatamente isso que é o overfitting. Você muda um pouquinho esse atributo, você muda de classe. Então esse que é um dos problemas. Então você tem que diminuir o valor dos pesos, a gente vai falar sobre isso. E aí você faz uma função de perda que é ajustada, que haja uma distribuição mais regular dos pesos. Isso também diminui a chance de exploding gradients também, que não vai aumentar muito os pesos, né? E também você tem uma outra forma também, que é a eliminação aleatória de algumas unidades ou neurônios, que aí você diminui a quantidade de unidades a serem aprendidas e, em consequência, diminui o overfitting. Então aqui é só um texto que é exatamente o que eu falei, né? Pesos com valores altos tendem a causar transições muito bruscas na função em uma unidade, ou seja, um peso com valor alto, você vai qualquer modificação nessa unidade, você pode alterar bruscamente a saída dela, e nessa consequência grandes alterações nas saídas, então assim, com pequenas alterações na entrada. Então isso é importante vocês pensarem nessa questão dos pesos, né? Então o que você pode fazer com os pesos? É justamente o que a gente chama de regularização dos pesos, que a gente chama de weight regularization. O que você faz? Você faz um ajuste na função de perda. A função de perda vai ser penalizada pela norma dos pesos, ou seja, pelo tamanho dos pesos.
tipo a norma de um vetorial mesmo. E o que vai acontecer? Quanto maior é o peso, mais penalizada vai ser essa função de perda. Essa função de perda não vai considerar só o erro. Se o erro estiver grande e os pesos estiverem altos, vai ser considerado uma solução não tão boa. Então o que você vai colocar? Você vai colocar ou a norma L1, que é essa norma aqui, ou a norma L2, que é essa norma aqui, para você poder fazer a regularização. São essas duas formas. Então, a gente tem que fazer de alguma forma para adicionar essa norma na função de perda, né? Então, a gente tem as duas regularizações, a gente chama de L1, regularização L1 e regularização L2. Tem também esse nome aqui, né? O primeiro chamado Lasso Regularization e Ridge Regressions, ou Weight Decay, a segunda. E o que acontece? A primeira, as duas fazem a mesma coisa, e você tem a função de perda vai ser dada pelo J, que a gente está acostumado, né, que é justamente o nosso cross entropy ou alguma coisa assim, somado com o tamanho do peso. E dessa forma, como eu mesmo disse, a gente vai conseguir ponderar e você vai conseguir ter um resultado bom. Seria um resultado com um erro pequeno e com pesos pequenos também, porque se o peso for muito grande, isso vai afetar na nossa função de perda. E esse lambda aqui, né, é a ideia de quanto que você vai levar em consideração os pesos. E um lambda muito alto, o peso vai diminuir bastante, mas se diminuir muito também pode causar underfitting, né? E vanishing gradients, ou seja, você acaba tendo pesos muito pequenininhos. Então, assim, você tem que saber ponderar esse valor. A gente vai falar sobre isso também no final dessa aula também. E o L1, por causa justamente da derivada, como que você calcula a derivada dela, o L1, ele vai, lógica é óbvio, né? Lógica, eu odeio quando eu falo lógica para coisas que não são tão lógicas, desculpa. Mas o L1, a derivada dele, você some com W, então você acaba dos atributos, de certa forma você consegue eliminar alguns atributos no modelo. E isso que é legal de usar o L1. Mas os dois podem ser usados inclusive em conjunto, que você pode fazer os dois aqui, também é usado também. Então, e também outro parâmetro que a gente poderia mensurar. Qual que é a melhor para o meu modelo? Não existe uma resposta pronta, isso depende do modelo. E às vezes é interessante você eliminar alguns atributos, que isso melhora ainda mais o underfitting. Mas vamos supor que você tem poucos atributos, talvez você não queira eliminar os atributos, né? Então você tem essa ponderação que você tem que fazer também. O dropout é justamente o que eu falei antes, como você a técnica de zerar aleatoriamente K% das unidades de determinado saída de um determinado neurônio. Então você tem o AL, que é uma saída de um determinado neurônio, você fazer um dropout de 25% aqui, você zera 25% das unidades. De novo, é um outro parâmetro para a gente usar. Então, a gente vai falar muito de parâmetro. Então, por isso que é importante também, mais na frente da nossa aula, falar como que a gente consegue descobrir os melhores parâmetros para o nosso modelo. A gente já falou isso numa aula, mas é interessante realçar mais ainda isso.